Quero passar em seguida para um outro assunto que tem sido objeto de intensa polêmica nessa última semana. E antes, porém, quero saudar o professor Zé Carlos, que é lá de Juazeiro, foi secretário de Romaria e Turismo lá na nossa gestão e estava aqui representando a Comissão das Romarias, que nessa época que antecede a grande romaria que ocorre no nosso município, lá em Juazeiro, tem um cuidado de fazer todos os preparativos para que a fiscalização de trânsito ela ocorra de maneira a garantir que os nossos romeiros façam esse percurso até Juazeiro, os romeiros que vêm de todo o Nordeste, de maneira muito segura, muito ordeira, e que sejam acompanhados pelos órgãos de trânsito, garantindo a sua chegada ao nosso município, mas também respeitando o direito de ir e vir dos romeiros, sem as proibições e os abusos que foram cometidos no passado. Assunto muito polêmico essa semana diz respeito à aprovação pela Câmara dos Deputados do fim da participação obrigatória da Petrobras no pré-sal. E o argumento para se fazer isso é de que a Petrobras não tem a capacidade financeira para ser a operadora única do pré-sal, por conta do seu endividamento e de sua situação atual. Esse argumento, ele é um argumento inteiramente falso e não corresponde à verdade. E o modelo atual de partilha que está colocado com o pré-sal é um modelo aonde a Petrobras ela tem a obrigação de participar, no mínimo, com 30% na qualidade de operadora. Qual é a intenção dessa medida atual? É passar toda essa riqueza fabulosa que existe no nosso subsolo, e é a maior riqueza, a maior reserva descoberta na última década, no mundo todo, é a reserva do pré-sal, aonde a Petrobras se preparou para fazer essa exploração e hoje detém a maior e a melhor tecnologia, inclusive a tecnologia que assegura essa exploração ao menor custo, consequentemente conduzindo a um lucro maior e mais recursos que deveriam ir para um fundo de reserva específico destinados a investimento na saúde e na educação. Ela passa a perder essa capacidade de estar nesse processo e, consequentemente, a União, os estados e os municípios vão perder recursos fundamentais para ampliar a sua cobertura de atendimento na saúde e melhorar a qualidade da sua educação. Eu destaquei aqui algumas informações que acho que são importantes para a gente fazer uma reflexão. A primeira é que eu pensei que nos outros países, a maioria das empresas eram empresas privadas que exploravam esse setor. E ao contrário do que eu penso, do que eu pensava, é exatamente ao contrário. Exceto os Estados Unidos, 75% das reservas internacionais são operadas por empresas estatais. E aonde houve guerra para tomar, na verdade, esse direito de fazer essa exploração por empresas privadas. Então, por trás de muitas guerras que ocorreram e que ocorrem no mundo, está a luta para assumir o controle da exploração dessa riqueza energética. É o caso, por exemplo, do Iraque e de todos os países que estão envolvidos nessa guerra no Oriente Médio. O pré-sal, a capacidade de tecnologia da Petrobras, que é uma empresa que hoje ela tem a maior experiência, expertise nesse ramo, ela não pode ser questionada, porque enquanto os outros conseguem explorar o petróleo, se não me falha a memória, a $20 o custo da exploração, com a Petrobras isso cai para 9. E o que advém daí, a diferença que vem dessa exploração seria mais recurso ainda para educação e para a saúde. E essa fonte de energia, que é uma fonte que é esgotável, mas que hoje ela é responsável por mais de 30 produtos que estão relacionados. Ninguém pensa, quando fala na exploração do petróleo, não se pensa só na questão do óleo, do combustível, mas são mais de 3.000 produtos que a gente usa no dia a dia e do qual são derivados do petróleo.
elas geram toda uma cadeia, todo um processo industrial de produção que é responsável por a geração de milhares e milhares de empregos. E tudo isso fica em jogo, fica em xeque e passa o controle dessas empresas grandes, empresas transnacionais, que se usam da política como uma ferramenta para posteriormente se apropriarem dessa riqueza fabulosa. Então fica aqui o nosso protesto em relação a essa medida. Desde os primeiros anos, quando a Petrobras ela passou a ser feita como uma empresa estatal, já com a intenção lá do Getúlio Vargas de focar na exploração do petróleo como sendo um instrumento e um motor de desenvolvimento do país, e teve essa ideia de ter essa empresa estatal para assegurar que essa riqueza fabulosa ela permanecesse no nosso país, ela se revertesse em benefício da população, essa estratégia se mostrou acertada e ela passou a ser atacada desde esse primeiro momento. Então, é célebre, conhecida demais, ficou na história política do Brasil a luta pelo petróleo, com aquela frase, o petróleo é nosso, e posteriormente, com a ocorrência da infiltração política dentro dessa empresa e com uma série de eventos de corrupção que foram descobertos, aqueles que na política usaram a política e usaram a Petrobras para se favorecer, que hoje estão sendo penalizados por isso, não pode servir de pretexto para que a gente abra o nosso petróleo, que ceda o nosso petróleo para as empresas transnacionais, para as multinacionais. Essa questão de dizer que a corrupção acabou com a Petrobras, que por conta disso a Petrobras deve ser privatizada para acabar com a corrupção, ela vem se encaixar muito bem numa frase que costuma dizer o nosso matuto, que é como você matar a vaca para acabar com os carrapatos. Então, se existe corrupção na Petrobras, ela deve ser punida. E todos, sem distinção partidária, sem seletividades, que tiverem envolvido com esses esquemas, devem pagar pelos seus erros. E a Petrobras ela deve ser resguardada desse processo. E deve ser, ao contrário, fortalecida. Porque está provando, e nos cantinhos dos jornais hoje aparece, de forma muito discreta lá, que a cada mês, a cada ano, a capacidade de produção de petróleo, ela vai aumentando no Brasil, inclusive do pré-sal. Eu me lembro que quando se falou na exploração do petróleo no pré-sal, se levantou diversos questionamentos criando dificuldade. Primeiro, que era em águas muito profundas que isso não ia conseguir, que não havia tecnologia para isso. E passo a passo, esses obstáculos foram sendo desmoralizados e derrubados. Por outro lado também, quando eu vi a estratégia do governo de fazer as refinarias, que a nossa grande dificuldade era exatamente o refino do petróleo. Petróleo, você explora, hoje o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, mas tem que ser refinado fora e voltar para o país num custo maior. Então, quando eu vi a estratégia da construção das refinarias, para que a gente ficasse autossuficiente, inclusive no refino, também em seguida se criaram as dificuldades para impedir que essas refinarias elas se concretizassem. Então, por trás dessa questão da Petrobras, também existe toda uma série de tramas, de sabotagem, feitas com o claro objetivo de impedir a nossa autossuficiência, agora no refino do petróleo e no controle dessa energia. Por trás dessas coisas, por trás dos erros, também existem isso. E a gente não pode deixar e que se crie essa cortina de fumaça para entregar o nosso petróleo para o capital internacional. Então, me somo a todos aqueles que protestam contra isso e faço aqui, da minha voz, uma voz nessa trincheira da luta pelo petróleo que deve ser do povo brasileiro e pela fortuna que se origina daí, que deve ser revertida prioritariamente para a nossa saúde e para a nossa educação. Já agradecendo ao presidente por esse minuto que eu quero concluir, fazendo uma saudação aos bancários, que concluíram ontem uma greve de 31 dias, foi uma das greves mais longas e mais densas, mais consistentes que os bancários realizaram, exigindo daqueles que são os seus patrões, que são aqueles que mais lucram nesse país, os seus negócios, que paguem um salário decente. Os bancários apontam o caminho a seguir, que é o caminho da luta, uma categoria que antes foi respeitada, que tinha
toda uma aura e uma altivez, passou a ser uma categoria que é explorada, que é dominada, que sofre assédio moral no dia a dia, com metas inalcançáveis, e que agora levanta a cabeça e passa a lutar por seus direitos com toda firmeza. Então, saudação à luta vitoriosa dos bancários, que isso sirva de exemplo para outras categorias. Essas são nossas palavras, senhor presidente Roberto. Muito obrigado.